Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos aí então iniciando o tempo do Advento, um tempo de preparação para vivermos o Santo Natal. No Advento, primeira fase do período natalino, destacam-se as utopias messiânicas, como lá em Isaías capítulo 2, 11 e 35, relacionadas com a esperança da justiça que vem de Deus, não do jogo oportunista do poder. Os evangelhos são tomados, principalmente de São Mateus, tem como teor fundamental essa justiça que vem de Deus e que se realiza no projeto, amados irmãos, divino de salvação, inaugurado nos tempos antigos e atestados pelas Escrituras, bem como na atuação ética do homem, guiada pela vontade de Deus. Assim, as primeiras leituras tomadas de Isaías aparecem como projeção escatológica daquilo que deve acontecer no homem mediante a conversão. Sobretudo no segundo domingo, que nós veremos com muita clareza da interação da utopia, e a conversão brotam a alegria e a esperança por causa da vinda do Cristo, como vai salientar para nós no terceiro domingo. No quarto domingo, ponto culminante, tanto a leitura de Isaías quanto o correspondente do Evangelho de São Mateus vai apontar para uma salvação personalizada. A salvação que vem de Deus não é uma utopia em geral, mas a própria presença de Deus. Essa presença de Deus que torna o homem e a mulher mais sereno e sensato nas suas realizações, manifestada em seu Filho e envolvendo os que pela conversão a Ele aderem. Esta primeira fase do ciclo natalino se estica assim entre Isaías e Mateus. Leva-nos a celebrar com Mateus o cumprimento da esperança messiânica expressa no livro de Isaías. Culmina então na figura do Emanuel, o Deus conosco, que nos traz a justiça e nos traz a paz, esta paz que vem de Deus, e exige nossa participação mesma, como vai expressar bem para nós Isaías no capítulo 7 e também 10 seguintes, versículos 10 seguintes, e Mateus capítulo 1, versículo 18 seguintes, esta participação na justiça do reino de Deus. Por isso que possamos ter muita paz, muita alegria, muita esperança nesse tempo do Advento, vivendo intensamente com profundo acatamento da vontade de Deus, e não deixar que a graça de Deus esteja de lado, seja realmente distante, mas ao mesmo tempo esteja de lado. Ela precisa ser realmente bem vivida na nossa própria vida, na própria espiritualidade de cada tempo, de cada momento. Por isso, no primeiro domingo do Advento, nós temos como ênfase a perspectiva cristã do tempo e do mundo. Na primeira leitura, tirada do livro de Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5, vemos então a utopia messiânica e o caminho ao recinto de Deus. Sião
amados irmãos, lugar da presença de Deus no tempo messiânico, então subirão para aí as nações nesse tempo, para procurar a palavra e a sabedoria de Deus. É o que vai mostrar para nós, né, o Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 5, né? Profecia proclamada lá pelos anos 700 antes de Cristo. O profeta já não espera a salvação das estratégias políticas da época e militares. Espera muito mais. Espera em Deus. Mas a esperança está então em Deus, né? O Deus de Sião e do universo. Então, saber esperar em Deus mesmo diante dos desafios. O Salmo responsorial, né, vai alertar sobre a alegria, né, a alegria daquele que alegra em subir à casa do Senhor. Já a segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14, né, vem levantar do sono aquele que está dormindo, porque a salvação está perto. Precisamos vigiar. Com a vinda do Cristo, então chega o dia decisivo, né? A sua luz brilha para todos os homens. Desde nosso nascimento no batismo, vivemos para o dia que agora chegou. O dia do encontro com o Cristo. Sua luz orienta nossa vida para o caminho eterno. O evangelho tirado do capítulo 24 de São Mateus, versículos 37 a 44, fala da vigilância, ou seja, o vigilante dono da casa, expectativa escatológica. O Filho do Homem virá arrematar a história e julgar nossa vida, mas ninguém conhece a hora, ninguém sabe a hora. Apesar dos presságios, ele vem de repente. Ilustrações que vemos, como o dia de Noé, destacado pelo texto, né? Ou seja, pessoas separadas no seu trabalho também, em conjunto. Consequência disso tudo, né? Não calcular. Nós não podemos calcular, muito menos estar pronto, porque não sabemos nem a hora nem o momento. Isso vale tanto para a nossa existência aqui e agora, quanto para o fim do tempo também, né? O Senhor deve encontrar-nos vigilantes, sempre não inquietos, irrequietos, mas dedicados ao seu serviço, na prática do amor aos nossos irmãos. E é interessante a gente ver a preparação que deve acontecer na nossa casa, na nossa vida. Temos que acender as velas do advento. Então, um ponto interessante, quando recebemos uma visita, a gente prepara a casa, tenta agradar da melhor forma possível, porque a pessoa vai passar. Mas detalhe, tempo do advento é tempo de preparar o coração, porque Jesus não vem para permanecer ou para passar uma temporada no nosso coração, na nossa vida. Ele vem para permanecer sempre. A casa tem que ser toda de Jesus. O quarto tem que ser todo de Jesus. O coração tem que ser todo de Jesus, porque ele vem tomar posse do seu lugar, que é dele, não é de outro, é dele, é de Deus. Então, que possamos estar preparados para dar o lugar devido a Jesus nesse tempo do Natal. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.